Olá, sou a professora Thaís Torres, técnica em assuntos educacionais do Instituto Federal do Piauí. Esta será a apresentação da primeira aula da disciplina Gestão da Educação Escolar. A aula 1 é composta pela seguinte unidade: a administração ou gestão da escola, concepções e escolas teóricas. Nesta aula, iremos refletir sobre as diferentes concepções e abordagens da administração capitalista e as especificidades da gestão educacional. O processo pedagógico, ele ocorre em diferentes espaços e momentos de práticas sociais, na escola, na igreja, no sindicato e em diversos outros espaços. Você, funcionário da escola pública, vivencia todos os dias práticas educativas significativas na vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. É a sirene que toca, é a fila da entrada, é o momento da merenda gratuita, é a sala de aula arrumada desta ou de outra forma, é o início ou fim do bimestre, é a reprovação, dentre outras. O que talvez você não saiba é que tudo o que ocorre na escola tem origem em diferentes concepções teóricas e metodológicas que permeiam a administração ou gestão educacional. Nesta unidade, vamos estudá-las, assim como as teorias e tendências que explicam as formas de organização e funcionamento das instituições sociais. Discutir a administração ou gestão escolar nos leva à discussão do conceito de administração em geral e a compreender a história da gestão, pois as transformações econômicas e tecnológicas e a maneira de gerir interferem nas práticas sociais e educacionais. Então, o que é a administração? Prado define a administração como o processo de planejar, dirigir, controlar recursos humanos, materiais, financeiros e informacionais, visando a realização de objetivos. Outro autor, Vitor Paro, define a administração como sendo a utilização racional de recursos para a realização de determinados fins. Analisando este e outros conceitos de administração, percebemos que eles estão carregados de termos como controle, produtividade e eficiência, características do modo de produção capitalista. Percebemos também, de acordo com o segundo conceito, que as funções da administração estão relacionadas aos fins e à natureza da organização social determinados por uma dada sociedade. Por exemplo, numa empresa capitalista que tem como objetivo a acumulação do capital, a função da administração é organizar os trabalhadores no processo de produção com a finalidade de controlar as forças produtivas visando o lucro. Já numa sociedade indígena, a comunidade organiza seus recursos de caça para garantir a sua sobrevivência e não para obter lucro. Refletir sobre a administração ou gestão escolar nos leva também à discussão acerca das escolas de administração, que refletem maneiras de organização construídas pelos homens ao longo do tempo. Estudar as escolas de administração nos ajuda a pensar o modo de gestão dos sistemas de ensino e das escolas. As escolas de administração têm influenciado o campo da administração escolar. Para muitos teóricos e profissionais, os princípios por ela defendidos seriam aplicáveis em qualquer campo da vida social e ou do setor produtivo, inclusive na gestão da educação e da escola. Vamos destacar, entre as escolas de administração, a escola clássica ou de administração científica, a escola de relações humanas, a escola behaviorista e a escola estruturalista. A escola clássica ou de administração científica tem como principais representantes Henry Fayol e Frederick Taylor. Este último é o seu principal protagonista. Taylor desenvolveu novos métodos de organização racional do trabalho, criou linhas de montagem adaptadas à produção em massa para o aproveitamento máximo do tempo, dos recursos e materiais, minimizando gastos e aumentando lucros.
De acordo com essa escola, alguém seria um bom administrador à medida que planejar cuidadosamente seus passos, que organizar e coordenar racionalmente as atividades de seus subordinados e que souber comandar e controlar tais atividades. Segundo esta escola, a função do administrador é a de determinar a maneira certa de executar o trabalho, visando ao máximo de produtividade e de lucros. A Escola de Relações Humanas tem George Maio como seu representante maior, desloca o foco de interesse da administração da organização formal para os grupos informais. Segundo essa escola, o homem, além de racional, ele é essencialmente social, seu comportamento é dificilmente reduzível a esquemas, sofrendo influência de condicionamentos sociais e diferenças individuais. Além do incentivo monetário, para que o homem se integre de forma eficiente aos objetivos da organização formal, fazem necessárias motivações, como a participação nas tomadas de decisão. A escola behaviorista tem como principais representantes Simon, Bernard, Jacques e Argyris. Esta escola não vê a organização em sua estrutura formal, foca sua atenção para a organização informal, para as relações sociais não previstas em regulamentos ou organogramas. Os princípios administrativos adotados nas empresas podem ser empregados em qualquer tipo de organização e os problemas administrativos devem ser tratados com objetividade. Segundo essa escola, admite a existência do conflito, mas acredita na sua superação por meio da integração das necessidades individuais às organizacionais. A escola estruturalista tem entre seus representantes Weber, Merton, Goldner e Tizione. Segundo essa escola, a organização do mundo moderno exige do homem uma personalidade flexível, resistente às frustrações e com desejo de realização pessoal. Esta escola aponta que o conflito, além de necessário, é inerente a determinados aspectos da vida social, tendo em vista as tensões e os dilemas presentes nas organizações. Os incentivos para o bom desenvolvimento do trabalho não podem ser apenas de natureza econômica ou psicossocial, mas de ambas, pois elas se influenciam mutuamente. Dessa forma, percebemos que existem várias maneiras de organizar a administração de uma instituição social. Como ocorre a administração ou gestão da instituição social escola que você trabalha? Todos nós estamos vinculados a uma chefia imediata. Comparando com as escolas de administração, vocês conseguem relacionar a forma de administrar a escola que vocês trabalham com elas? Será que a chefia imediata de cada um de vocês é influenciada por estas escolas de administração? Deixo essas questões para vocês refletirem. No nosso estudo, destacamos que vamos utilizar o termo gestão como substitutivo para o de administração. Então, temos o conceito: entende-se por gestão da educação o processo político-administrativo contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada. Vocês sabiam que as escolas vinculam-se a um sistema de ensino? Para compreendermos melhor esse processo, vamos apresentar alguns conceitos fundamentais, que é gestão de sistema educacional. A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino, municipal, distrital, estadual ou federal de cada escola. A organização do sistema educacional brasileiro ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 e a LDB, instituída pela Lei 9394 de 1996, são as leis que regem o sistema educacional brasileiro. E gestão da escola pública, o que significa? Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública
quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. A gestão da escola se difere da administração empresarial. A escola, como instituição social, deve ser administrada a partir das suas especificidades, ou seja, a escola é uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades que dizem respeito à formação humana por meio de práticas políticas, sociais e pedagógicas. Objetiva o cumprimento de sua função de socialização do conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade. Já as empresas visam a produção de um bem material tangível ou de um serviço determinado. Visam a expropriação do saber na produção de mais-valia para manter a hegemonia do modo de produção capitalista. A escola é o espaço privilegiado de produção e transformação do saber sistematizado. As práticas e ações que a organizam devem ser eminentemente educativas, de forma a atingir os objetivos da instituição, que são os de formar sujeitos participativos e críticos. Qual a função social da educação e da escola? Ao relacionar-se entre si com a natureza, os homens se constituem e constroem saberes, objetos, conhecimentos e cultura. Os conhecimentos e saberes construídos historicamente pelos homens constituem o que se chama de educação. Educação compreendida como a prática social que se dá nas relações que os homens estabelecem nas diversas instituições e movimentos sociais por eles criados e modificados ao longo da história. Esta concepção de educação concebe o homem em sua totalidade, enquanto ser constituído pelo biológico, material, afetivo, estético e lúdico. Neste sentido, faz-se necessário que os homens sejam considerados sujeitos dos processos educativos. Portanto, o projeto de educação a ser desenvolvido nas escolas deve envolver os diferentes sujeitos que constroem o cotidiano da mesma, que são funcionários, estudantes, professores, pais e comunidade local. Precisa prever ações com vistas à melhoria dos processos educativos, propiciando condições políticas e culturais para sistematizar e socializar os saberes produzidos pelos homens. Vimos como a concepção de administração empresarial tem sido apresentada como parâmetro para a gestão educacional e que sua difusão se deu por meio da corrente de estudiosos que entendem os problemas da escola como meramente administrativos. A solução destes problemas estaria nos métodos oriundos das escolas de administração. A gestão, para os defensores dessa concepção, seria o uso racional de recursos objetivando atingir determinado fim. Vimos também outra concepção de gestão educacional que não deriva do mundo comercial e competitivo, mas da natureza, das funções, dos objetivos e valores das escolas, alicerçados no campo da formação humana e sociocultural. A maneira de conduzir uma escola reflete os valores, concepções, singularidades que a diferenciam da administração capitalista. Uma gestão escolar voltada para a transformação social contrapõe-se à centralização do poder na instituição escolar e nas demais organizações. Prima pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão da escola e na luta pela superação da forma como a sociedade está organizada. Assim, encerramos a nossa primeira aula da disciplina Gestão da Educação Escolar. Bons estudos, até breve!